2x menos 3y. Esta função pode ser escrita da forma. Aí eu vou dar uma trabalhada aqui com os amigos, porque já exige uma postura mais adulta aqui. X menos... Passa esses dois termos aqui ao primeiro membro. Deixa só o 6 aqui. Então vai ficar 2x mais 3y mais z, que é igual a... Gente, eu não tenho aqui tempo para trabalhar isso, porque isso é trabalhado em álgebra linear, tá? Mas isto aqui tem a forma ax mais by mais cz, que é igual a... Isso aqui é um plano, é uma superfície plana, é um plano no R3. R3 é o espaço tridimensional, que tem um eixo a mais que é o Z. Isso aqui é um plano. Então, por isso que eu joguei esses dois caras para cá, para você perceber que isso aqui é um plano. Vai ser um plano passando de algum jeito. Como é que eu faço para saber por onde esse plano está passando? Aí tem uma técnica interessante. Tem uma técnica interessante, que eu vou trabalhar aqui com vocês, olha. Isso aqui é o espaço tridimensional. A altura, x e y. Vou colocar aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui é o quadrante, ou chamado octante, onde todo mundo é positivo. Não esquece que tem a parte de trás, que é onde vai ser negativo, tem a parte de baixo. Geralmente a gente trabalha aqui porque é mais fácil. Eu vou marcar o ponto, por exemplo, esse ponto aqui. Ó. Todo ponto aqui é da forma x, y e z. Você pega o x e y aqui, o que você subiu é o valor do z. Ótimo, perfeito. Se eu pegar isso aqui, olha, x, 0. 0 e z igual a 6. Seria esse ponto aqui, 0, 0 e... Onde é que está esse ponto? É quando o x é 0, o y é 0, eu tenho só a altura, que vai ser o quê? Bem aqui. Se eu pegar esse ponto agora aqui, x igual a 2, y 0 e o z igual a 0. Junta aqui. X, y e z. O y é 0, a altura é 0, e eu estou em cima do eixo bem aqui, que tal? E assim por diante. É isso que eu vou fazer aqui. Então olha só o que é que eu vou fazer agora. Fica bem atento. Eu quero marcar um plano. Quero desenhar um plano. Vocês vão aprender a desenhar um plano agora, qualquer que seja o plano. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu coloquei no lugar do x 0. No lugar do y 0, e aí se eu colocar, olha aqui, 0 no lugar desse x, 0 no lugar desse y, esses dois termos saem, né? Fica o que? Z igual a 6. Ótimo. Aí esse ponto aqui vai ser o ponto o quê? 0, 0, 6. Ótimo, muito bem. Continua. Agora eu fiz o seguinte, o x é 0, o x é 0, o z é 0, olha só, eu coloquei 0 aqui, coloquei 0 aqui, então esses dois termos saíram, né? Aí esse 3 passa dividindo aqui, o y vai ser quem? Se o 3 passar dividindo, o y vai ser 2, ótimo. E se eu fizer isso aqui? Agora, o y é 0, o z é 0, fica o quê? 2x igual a... Passa o 2 dividindo. Então ficou o ponto 3, 0 e... Esse ponto aqui, ele é marcado em cima de que eixo? X. Esse ponto é marcado em cima de que eixo? E esse ponto aqui? Vocês não disseram, tá aí. Em cima do eixo X. Esse aqui é o ponto 3, 0. Esse aqui é o ponto em cima do eixo Y. Esse ponto aqui, ó. 0, 2 e... E aqui é o ponto em cima do eixo Z, que vai ser 0, 0. Você une esses três pontos, está aqui, ó. É como se fosse uma folha de compensado aqui encostada, aqui inclinada. Essa folha de compensado da ideia do plano, que tal?
esse plano, que fique claro, não é só isso aqui, ele continua para cá, para cá, e ele é ilimitado. Está pegando só um pedacinho dele, tá? Então tá aí, é como se fosse uma folha de compensado, inclinado, tocando no 6 lá em cima, tocando no 3 aqui, e tocando no... Tá aí, por aí você passa o plano, deu para ter ideia? Tá aí, então é assim que a gente faz. A gente, sempre para representar o plano, gente, esse é o melhor conselho que eu posso dar a vocês. Você vai ter em um plano sempre as variáveis x, y e i. Anula o x, anula o y e acha o quem? Depois, anula o x, anula o z e acha o... Depois, anula o y, anula o z e acha o... Você vai estar com os pontos em cima dos 3 eixos, aí é só unir os 3 pontos. Que tal? Tranquilo? Então, o que representa essa superfície, que é um plano aqui no espaço tridimensional. Continuando. Isso aqui é chamado de paraboloide, porque vem de parábola, ok? Vem de parábola, parábola de revolução. Então, paraboloide. Isso aqui a gente pode fazer depois no GeoGebra, sem não tem problema não. Isso aqui é uma superfície chamada de paraboloide hiperbólico. É chamada cela. A cela, hein, Miguel? Essa aqui, chamada cela. A cela é aquela superfície onde tem um ponto que é máximo e mínimo ao mesmo tempo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É curioso isso. É chamado ponto de cela. Aí, não esquece, é aquele lençol que agora começa a se deformar de acordo com a função. Tá. Olha. Bem aqui eu vou colocar os seguintes pontos. Bem aqui tem esse ponto, bem aqui, ó. Vou chamar de ponto P. E aqui eu vou colocar um ponto aqui chamado A. E aqui chamado B. A, P, B. Quando eu estou me referindo a esta curva APB, esse ponto P está na parte mais baixa. Então é um ponto de mínimo. Mas quando eu faço assim, vou colocar aqui M, P e N. Quando eu me refiro a esta curva aqui, M, P e N, o ponto P está na parte mais elevada, então é um ponto de máximo. É isso que é ponto de cela. Dependendo da curva que você pega, esse ponto pode ser um mínimo ou pode ser um máximo. Perfeito. E a função que gera isso, se você quiser colocar ela no GeoGebra, é exatamente z igual a y quadrado menos x ao quadrado, chamado paraboloide hiperbólico. Isso aqui foi gerado, isso aqui não foi gerado no GeoGebra, é gerado no MATLAB isso aqui, tá? É outro software. Bom, deixa eu trabalhar um pouquinho mais aqui com vocês, senão vocês não vão enxergar que a miopia aqui é muito grande. Droga, aqui eu tenho, não vai ser uma esfera, porque a esfera é um sólido geométrico. Isso aqui é só a casca. Dentro é oco, tipo bola de futebol, só a casca, a superfície. Então isso aí vai ser uma superfície esférica, tá claro? Não é sólido isso aí. Aí bem aqui eu vou pegar 2 pontos. Bem aqui eu vou pegar um ponto qualquer da esfera. Esse ponto aqui, tá claro que para ele existir tem que ter um x, um y e um, e tem o centro também, tá aqui o centro. Esse centro aqui, esse centro tem x0, y0 e... Que tal? A distância do centro até a superfície é exatamente o raio. Então, a distância
de P para C do ponto P, que é um ponto qualquer da casca da esfera, para o centro da esfera, isso aqui dá exatamente o raio. Que tal? Como é que calcula a distância entre dois pontos? Raiz quadrada, faz a diferença das abscissas ao quadrado, mas faz a diferença das ordenadas. Estou enxergando a fórmula que eu deduzi há pouco? E aqui entra a altura, Z menos Z0. Isso aqui tudo tem que ser igual ao... que essa distância daqui para cá é o raio. Como é que eu faço para eliminar essa raiz? Elevo os dois lados ao quadrado. Aqui corta 2 com 2. Ficou isso aqui, ó. X menos x0 ao quadrado. Y menos y0 ao quadrado. Z menos z0 ao quadrado, que é igual ao quê? Isso aqui é a equação da superfície esférica. Que tal? Foi fácil? Não é tão complicado, né? Agora eu quero que esse centro da esfera seja o encontro dos três eixos, que é onde o x é 0, o y é 0 e o z vale. Então eu vou pegar esse centro aqui, vou colocar bem aqui, tá bom? O que eu vou fazer agora? Isso. Tá aí. Quando eu coloco o centro da esfera, o centro dessa superfície esférica, aqui na origem, esse x0, esse y0 e o z0 passam a ser quem? Zero. Então coloca 0 aqui, x menos 0, x elevado ao y menos 0, y elevado ao... Então vai ficar agora assim, x ao quadrado mais y quadrado, z ao quadrado, que é igual a quê? Isso aqui é a equação de uma superfície esférica em que o centro da superfície está exatamente na origem. Perfeito, ótimo. Não esquece que o z é a nossa altura, né? Aí eu vou fazer agora o seguinte aqui. Só mais um detalhezinho. Vamos pegar, deixar o z aqui, r ao quadrado. Esses dois termos aqui que estão positivos, vou passar para o outro lado. O x vai negativo e o y também vai. O inverso da potenciação vai ser quem? Então vai ficar z, que é igual a mais ou menos r ao quadrado menos x ao quadrado menos... Que tal? Não esquece que como está no centro, tem uma parte da esfera que está acima do piso e tem uma parte da esfera que está abaixo do piso. O z vai ser o quê? Negativo. Então se eu fizer aqui o seguinte, se eu tirar esse menos aqui, olha, esse mais aqui é a parte da esfera que está para cima. Esse menos aqui é a parte da esfera que está para... Quando eu coloco mais ou menos, é toda a esfera. Tira o mais ou menos, só o positivo. Então eu estou trabalhando só com a parte de cima, a semisfera. Que tal? Tranquilo? Está positivo ou está negativo? Está positivo. O que quer dizer? Isso aqui é a semisfera que está acima, para onde o z é exatamente positivo. Tá bom? Então isso aqui representa essa parte da esfera que está acima do piso, para onde o z é positivo. Se estivesse negativo aqui, teria que ser a parte que está para onde o z é o quê? Negativo. Pronto, gente.
Aí eu tenho aqui o seguinte, olha, fazer representação disso, 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 aqui eu vou deixar como exercício para vocês. Gente, deixa eu passar o valor aqui para aqui. Curvas de nível. Você tem aqui uma montanha assim, ó. Eu vou colocar aqui bem simples, que é para a gente poder entender legal, tá? Tem uma montanha aqui. Aí, o cara vai olhar essa montanha lá de cima. O cara está olhando isso lá de cima. Tá claro? O que é que ele vai enxergar olhando bem lá de cima? Esse topozinho aqui vai estar bem aqui. Faz sentido? Depois tem essa descida aqui, né? Aí vai ter essa outra parte bem aqui, ó. Tá tranquilo? Tá claro que ele vai enxergar essa outra parte? Depois deveria ser aqui, né? Tá certo. Aí bem aqui. Bem aqui. Então, isso, cada uma destas linhas, cada uma dessas curvas aqui, é o que a gente chama de curvas de nível. Primeira coisa, essa aqui na parte do topo da montanha, a gente considera que todos esses pontos aqui estão à mesma altura do nosso nível de referência, que é o solo. Então, cada uma dessas curvas aqui representa a mesma altura em relação ao solo. Outra coisa, observa o seguinte, olha. Está percebendo a distância dessa linha para essa aqui? E dessa para essa bem aqui? Quando as linhas estão muito próximas, é porque a subida é muito íngreme. Quando as linhas estão afastadas, é porque é mais suave o terreno. Tá tranquilo isso aí? Várias curvas de nível é o que nós chamamos de um mapa de contorno. Tá ok? Então, repetindo. Cada uma dessas linhas aqui, cada uma dessas curvas, representa pontos que estão à mesma altura. Então, esses pontos aqui estão na mesma altura, são esses aqui. Esses pontos aqui estão na mesma altura. Essa parte daqui e assim por diante. Um conjunto de curvas de nível. Por que curvas de nível? São curvas onde os pontos estão no mesmo nível, na mesma altura. Tá bom? Então, olha só. Aqui eu teria, no caso aqui, uma montanha. E aqui embaixo eu projetei as curvas de nível. Esse topozinho aqui. É bem aqui, ó. Percebeu? Essa outra região aqui, o cara fatiou bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá claro? Essa bem aqui, ó. Projeta aqui embaixo. Essa parte aqui da base. Base não, tá aqui, ó. As curvas de nível são curvas planas, tem que estar num plano. Percebe que esse rochedo aqui é uma figura que está no espaço. Mas as curvas de nível são jogadas em cima de um plano. Portanto, as curvas de nível de uma figura que está no espaço tridimensional será representada no plano cartesiano que eu fiz. Então, essa aqui é para ter uma ideia. Eu fiz outra figura aqui que é o seguinte. Olha aí, que está até mais realista. Olha. Está aqui uma montanha. E aqui as respectivas curvas de nível. Olha, isso aqui vai gerar a curva de nível mais interna. Isso aqui gera, vai afastando, né? Ou seja, se o cara olhar de cima, ele vai olhar essas seções aqui. Tá claro isso? Um conjunto de curvas de nível gera o que a gente chama de mapa de contorno. Tá bem aqui, ó. Um conjunto de curvas de nível é chamado de mapa de... Por que é chamado curva de nível? Porque os pontos de uma curva de nível estão todos à mesma altura, no mesmo nível. Perfeito? Muito bem. E o que é que isso tem a ver com a gente? Olha, isso aqui primeiro que é usado muito em geografia. Para vocês vai ser usado muito
para verificar a temperatura de placa, de corpos. O cara vai pegar, você vai fazer a observação da temperatura de um corpo, de uma placa, aí você vai verificando o seguinte: você vai usar um software, vai pegar uma função, joga no software, aí dependendo da região que está mais quente, ele vai mostrar curvas com a parte interna mais quente. Onde tiver mais frio, vai aparecer em azul. Então isso aqui vai demonstrar como é que a temperatura varia em um corpo. Então é isso que isso é usado dessa maneira na engenharia, tá? Em geografia é dessa maneira que eu estou mostrando aqui. Bom, agora vamos lá, vamos formalizar. O que são curvas de nível? São a interseção da superfície, isso aqui está no espaço tridimensional, por um plano. De modo mais simples, basta igualar a função a uma constante. Você pega essa função aqui e faz o quê? Você coloca no lugar do z uma constante. Quando você coloca uma constante, você está fatiando a curva numa certa altura, porque o z é altura, né? O z é altura. Então essa função aqui é uma curva no plano cartesiano, que vai aparecer lá no plano projetado. Chamamos a um conjunto de curva de nível mapa de contorno. Olha, por exemplo, aqui, isso aqui é o paraboloide, aquela figura que eu mostrei para vocês, o paraboloide. Eu vou pegar agora e vou fatiar em alturas diferentes. Quando eu fatio bem aqui, olha, tá aqui, olha, bem aqui, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z. Eu vou escolher o valor do z e vou fatiar. Aí vai dar bem aqui. Isso aqui eu projeto aqui embaixo. O vermelho projetado aqui embaixo. Essa curva em vermelho aqui é a curva de nível quando eu fatio a função aqui em cima. Em azul, vou fatiar agora bem aqui. Vou passar um plano por aqui. Esse plano aqui é exatamente na altura que eu estou fatiando. Vai ser o K. Aí projeta embaixo. Está aqui em azul projetado. Fatiei bem aqui agora. Projeta embaixo. Então aqui embaixo eu tenho as chamadas curvas de nível. Por exemplo, olha. Por exemplo. Determine as curvas de nível da função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é este paraboloide aqui, considerando z o quê? 1, z igual a quê? E z igual a 9. Olha só o que vai acontecer. Presta bem atenção. Não vai ser difícil de entender, não. A função é essa aqui, olha. A função é essa aqui. Vou colocar assim para ser mais didático. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a... Se o z for igual a 1, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a quê? Se o z for igual a 4, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a... Se o z for igual a 9, se o z for igual a 9, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a... Eu pergunto para vocês agora, vou começar pelo bem simples, essa aqui do meio. Que curva é essa aqui? Que curva é essa? Como é o nome dessa curva? É uma circunferência com centro na origem e de raio 2. Porque 4 é a mesma coisa que 2 ao... O que é isso aqui no plano cartesiano? Não, é uma circunferência de centro na origem e agora de raio 1. Isso aqui, o que é? É uma circunferência de centro na origem de raio 3. Vai ser exatamente isso aqui, olha. Quando você projetar isso aqui no plano cartesiano, vai dar isso aqui, ó. Tá aqui. Se K é igual a 1, é uma circunferência de centro na origem, raio 1. Se K é igual a 4, é assim, é uma circunferência de centro na origem, raio 2. Se K é igual a 9, é uma circunferência de centro na origem, raio 3. Aí eu usei o GeoGebra para fazer isso aqui, ó. Tá aí. Aí eu fiz no GeoGebra. O em verde é a circunferência que tem raio 1, 2, 3. O em azul é o que tem raio 2. E em vermelho é o que tem raio 1. Você fez os cortes em altura diferente, projetou, você obteve circunferências. Que tal? Essas são as curvas de nível desta criança aqui quando você fatia em altura diferente. Na altura de 1, na altura de 4 e na altura de... É claro que quando você cortar bem aqui, olha, cortou bem aqui, você vai obtendo circunferências projetadas lá embaixo. Tá?
São as curvas de nível. Copie esse exercício para a gente fazer. Depois no lugar do Z você coloca 2. Aí vai dar outra coisa, você desenha. Depois no lugar do Z você coloca, substitui. Aí vê o que acontece. Então é isso que a gente vai fazer. 2 menos x menos. Aí primeiro, quando Z é igual a 0. Olha só a maneira como eu vou fazer isso para vocês. 0, 2 menos x menos. Passa só o y para o primeiro membro. Está negativo, ele vai o quê? Y igual a menos x mais. Está certinho? Sim ou não? Isso aqui é uma reta. Coeficiente angular negativo é uma reta decrescente. Que passa no eixo y em que valor? O 2, é isso aqui, olha. Vou fazer uma pergunta e ver se vocês lembram. Isso aqui é o y, isso aqui é o x. Vai passar no eixo y no 2. No 2. Bem aqui. E vai passar no eixo x aonde? Na raiz, né? Quem é a raiz aí? A raiz é o valor do x que anula o y. 2. Bastaria fazer assim, menos x mais 2 igual a... Multiplica por menos 1. Tá aí, então, essa aqui é a primeira curva. Mesma coisa você vai fazer agora, para quando o z for igual a quem? 2. Coloca 2 aqui. Passa o y para o primeiro membro. Esse 2 aqui que está positivo passa para o outro lado. Porque aqui se anula, né? Está aí, y igual a menos x. É exatamente essa bissetriz do quarto e do segundo quadrante. Está aí. Presta atenção. Quem era o coeficiente angular? Dessa aqui. Coeficiente angular dessa aqui, dessa bem aqui, olha. Para essa aqui, é y igual a menos x mais essa aqui. Y igual a menos, tem o mesmo coeficiente, elas vão ficando paralelas nesse caso. Bora ver o último caso aqui. Quando o z é igual a quanto agora? 4. Coloca 4 aqui. Passa o y para o primeiro membro e troca de sinal. Ele está negativo, ele vai menos x mais 2. Esse 4 aqui que está positivo vai y menos x. Isso aqui dá exatamente menos. Olha, mesmo coeficiente angular, vai ter a mesma inclinação. Corta agora o eixo y em que valor? Vem aqui no menos 2. E corta o eixo x em que valor? No menos 2. Ficaram paralelos. Porque cortou um plano e vai jogando lá embaixo. Fica paralelo. Tá aí, são as curvas de nível nesse caso.